Fala, meus amigos e amantes da natureza, eu sou Daniel Cordeiro Gomes, você está aqui no canal Plantar e Viver e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas aí de como cuidar das suas plantas. Se a sua planta está morrendo dentro de casa, acompanhe esse vídeo que são 5 dicas aí extremamente relevantes que vão salvar a sua planta. Conte comigo, vamos lá, roda a vinheta. Aqui estamos, meus amigos e amantes da arte da natureza. São 5 informações aí que você vai observar na sua planta e consequentemente você vai ter sucesso vindouro de bons frutos ou de boa colheita de floração, ou que seja uma horta aí que tenha bastante vegetais e legumes se desenvolvendo. São 5 dicas aí extremamente importantes que você pode observar na sua planta, que você vai saber e definir sozinho, sendo um expert na natureza ou sendo um mero amante aí e iniciante cuidando da natureza. A primeira informação que você precisa de saber é sobre a troca de vaso. Troca de vaso. Na maioria das vezes as pessoas compram plantas aí, ó, em gardens, em floriculturas, e utilizam essa planta aí por inúmeros anos. Tem plantas que você consegue observar que as raízes já estão saindo fora do próprio recipiente, isso mesmo, do próprio vaso. Então ali você vê que a planta não tem condição de desenvolver ou que não houve uma poda de raiz. Quando você compra uma planta, independente do vaso, independente da espécie, com o passar dos tempos, de no mínimo a cada 6 meses, você tem que fazer uma manutenção nessa planta, ou de poda de raiz, poda de copa, ou assim sucessivamente você vai fazer uma adubação nessa planta. Não é só comprar e colocá-la em casa, num canto ali e largá-la, que a planta não fica sadia e você vai observar que ela vai te dar a condição ali e aspectos diferentes da forma que você comprou, de quando você comprou. Você vai ver que a planta está sofrendo com falta de nutrição, falta de adubação, falta de água, e isso é extremamente ideal você saber. Por quê? Porque não adianta você comprar uma planta extremamente cara e não saber como cuidar. Então esses 5 processos aí, independente do valor da planta que você pagou, você vai saber cuidar e levar e conduzir ela para um caminho correto. O tamanho do vaso é extremamente primordial. Se você tem uma planta há mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos já é demais, não é nem muito, é muito demais. Já não é o suficiente para ela continuar na mesma terra ou no mesmo vaso. O certo e o correto é, independente da espécie de planta, a não ser que ela seja plantada no solo. Você vai tirar essa planta desse vaso, vai fazer uma poda de raiz, você vai tirar principalmente as raízes grossas dessa planta, tirar a maior quantidade possível, que são raízes de sustentação, e deixar uma quantidade maior de raízes finas, que são raízes de alimentação. Você vai fazer essa poda na raiz, uma poda severa, não tão drástica na copa dessa planta que você tem, e consequentemente você vai conduzir ao vaso, utilizando principalmente outra terra. Você vai comprar uma terra adubada em um garden ou numa floricultura, um preço muito em conta, no máximo de R$40, um pacote bem relevante, e você vai fazer essa troca dessa terra, porque você ficar 1 ano, 1 ano e meio e no máximo 2 anos com essa planta num vaso, você consegue perceber que toda vez que você aguou durante esse período, a nutrição da terra já se foi, não tem nutrição naquele solo. Então o certo e o correto mesmo é você trocar a terra, fazendo uma poda de raiz e uma poda de manutenção nas suas galhas, para que ela consiga estimular, se for frutos ou frutíferas, criar novos frutos, ou se for alguma planta da espécie de orquídea ou qualquer uma que tenha floração do tipo azaleia, criar novas ramificações, novos galhos e criar novas folhas dentro da sua época aí. Na maioria das vezes as pessoas têm planta aí dentro de casa e não fazem ideia o motivo e o porquê dela não estar se desenvolvendo. Então é muito importante e relevante aí a troca de vaso, essa poda de raiz e de manutenção. A segunda informação que eu quero passar para vocês é sobre adubo, que seria adubação. Independente da espécie que você tenha, se é orquídea, se é palmeira, se é frutífera, se é uma horta dentro de casa, você tem que ficar ligado no aspecto de adubação.
Porque você compra uma planta, ela está extremamente bonita e revigorada. Daqui a 6 meses você fala, eu não sei cuidar de planta. Não é você que não sabe cuidar de planta. Primeiramente, você não sabe onde colocá-la. Segundo, você não sabe por que tem tanta raiz. Por que você não sabe, não tem a condição de saber a forma correta de podar as suas raízes. E a forma de adubar. A adubação é extremamente importante e relevante. Você ou pesquisar na internet, ou voltar no local onde a pessoa te conduziu a comprar, que te vendeu a planta, é a forma correta e o adubo necessário que você vai utilizar para o desenvolvimento dessa planta. Porque vai chegar um momento que a planta vai se estagnar no seu crescimento por falta de nutrição naquele solo, e não é nem o fator de trocar o solo, é de renovar a nutrição do solo. E toda vez que você aguar essa planta, consequentemente a nutrição vai passar diretamente para a terra e a planta consegue absorver da terra úmida a nutrição que você escolheu para adaptar, para oferecer para ela. Ou pode ser torta de mamona, NPK, pode ser osmocote, pode ser o esterco curtido, farinha de osso e etc. Um cuidado muito importante que você tem que ter e tem que saber, que é extremamente importante e relevante, é se a planta que você tem em casa pode ir ou não pode ir ao sol. Porque não adianta você comprar uma planta extremamente bonita e colocar ela ao sol, e você só tem ao sol no local da sua casa para poder ceder para ela na parte da manhã e na parte da tarde, e ela vinha definhar. É horrível, né? Você comprar uma planta extremamente bonita ou cara e você em alguns dias perder essa planta, porque ela está diretamente ligada ao sol, e o sol está cozinhando essa planta, está queimando as suas folhas e destruindo as suas raízes. Então é isso, você tem que comprar a sua planta, saber se ela é meia sombra, se ela gosta de ficar exposta ao sol, ou se sua planta é extremamente de sombra, né? Que gosta aí de uma varanda, que gosta de lugar mais fechado. Principalmente aí para quem cultiva orquídea, que são locais considerados com sombrite, né? Que é uma quebra de sol, que não vai o sol direto, senão você vai ter que ter um local mais úmido, caso você for utilizar a condição de ter orquídea, você vai ter que ter um local com mais umidade, um local que bata menos sombra, mas que tenha ali um sombrite para poder aliviar essa tensão. Então o cuidado com o sol é extremamente importante. A próxima informação é a quarta informação, que você não pode exagerar na rega das suas plantas. O pessoal me manda informações de porque as plantas estão morrendo, que as suas plantas estão com mau cheiro, que quando foi trocar suas plantas de vaso, ela continuou com um cheiro de podridão. Isso se dá pela condição de você não saber aguar as suas plantas e respeitar o espaço dela. Respeitar o espaço é o tempo de absorção de nutrição das raízes, porque todas as vezes que você vai aguar a sua planta, você tem que esperar um período de um intervalo de 1 a 2 dias, se for uma planta que vai diretamente ao sol, diretamente à terra, você tem que esperar esse período de 1 a 2 dias para que a planta consiga absorver a nutrição necessária diretamente ao sol, e assim você vai fazer a segunda rega novamente nessa planta. Se você aguar essa planta todos os dias sucessivamente, primeiramente que o vaso não vai conseguir fazer o dreno necessário, que é a absorção da água, que não tem necessidade, que uma vez que a água passou na parte superior do vaso e saiu no orifício externo do vaso, já é o suficiente, não precisa de aguar mais não. Aquele vaso ali você já pode pular para a próxima planta. Então a condição é essa, você fez essa forma de aguar a sua planta, de jogar água e ela atravessar o vaso até sair no orifício externo, você pula para a próxima planta e você deixa essa planta de 1 a 2 dias no máximo para você voltar a aguar ela. Porque se você aguar de novo e aguar de novo, assim sucessivamente, vai existir um excesso de umidade nas suas raízes. E querendo ou não, você achando estranho ou não essa informação, as suas raízes de todas as suas plantas precisam de respirar. Então o excesso de água faz com que cause um mau cheiro nas suas plantas e ela consiga chegar a putrificar as suas raízes, independente da espécie de planta. Se for plantada em vaso, na maioria das plantas plantadas na terra, literalmente, a água consegue se dispersar e o solo fazer a absorção por completo. A quinta última dica, mais relevante e importante, é que você tem que eliminar as pragas das suas plantas. Na maioria das vezes as pessoas compram as plantas, cuidam das plantas e vêm colchonilhas, vem purgões atacando as suas plantas, e as pessoas não sabem como fazer para cuidar dessas plantas. Eu tenho um vídeo que eu postei há mais ou menos um mês no máximo, falando de como acabar com essas pragas, e é extremamente importante e relevante. Quem quiser
acompanhar esse vídeo, eu vou colocar na descrição desse vídeo aí. Clique aí que vale a pena. Eu vou dar uma dica extremamente importante e ideal para vocês, é a utilização do óleo de coco. O óleo de coco é extremamente importante para o organismo do ser humano, só que ele é muito caro. Na maioria das vezes as pessoas não compram ele para fazer esse procedimento que eu vou passar para vocês, por conta do custo dele. Caso você não tenha esse óleo de coco em casa e não queira pagar o valor que é mais ou menos de 1 litro de óleo de coco, uns 60, 70 reais, o que você vai fazer? Você vai comprar um sabão de barra, que seria de coco, aquele tablete, vai tirar uma fatia dele de mais ou menos 50 gramas e vai diluir em 1 litro de água. Aquela água provavelmente diluída, esse 1 litro de água diluída vai ficar mais clarinha, branquinha, e você vai pegar ela e borrifar nas suas folhas, nas suas plantas, independentemente se é frutíferas, independentemente se é orquídeas ou qualquer outra espécie. Não vai fazer mal para suas plantas. Você vai borrifar a ponto dessa espuma, dessa água de coco chegar a ficar nas folhas na parte de baixo e na parte de cima, e você vai esperar aí esse período para secar. Você vai fazer isso a cada 2 vezes ao dia, 3 vezes por semana. A sua planta, as folhas provavelmente vão ficar mais ou menos esbranquiçadas, mas é uma proteção que as suas plantas vão ter. Vale muito a pena fazer isso, por quê? Porque é uma proteção que o óleo de coco passa, ou o sabão de coco passa para suas plantas. Se você não tem um tablete de sabão de coco na sua cidade, no seu supermercado para comprar, você pode usar o seu detergente de coco, que é super válido. Você vai usar para cada 1 litro 1 colher de sopa desse detergente. Nesse 1 litro de água vai misturar até diluir, ou no máximo 2, para ficar mais forte, caso as suas plantas estejam com muitas pragas e muitos fungos aí, que seriam cochonilhas, seriam algumas pragas que vêm atacar nossas plantas. Principalmente a pessoa que gosta de aguar muitas plantas. Uma planta com excesso de água é conveniente aí a absorção de muitos fungos sobre a folhagem, sobre o tronco, sobre o caule dessa planta. Então eu convido a vocês a fazer esse sabão de coco aí, que é super interessante, barato e relevante, a custo zero, que vai salvar suas plantas em casa. É isso aí. Canal Plantar e Viver, sempre postando novidade para vocês. Hoje não foi diferente. Foram 5 dicas que eu quis passar para você saber o aspecto da sua planta, se ela está passando ou não do ponto de você cuidar, e você ter atenção sobre esses 5 tipos de aspectos nas suas plantas, que você vai ter sucesso aí, independente da espécie. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha. Quem não faz parte do canal, eu convido a clicar em se inscrever, esfregar o dedo, clicar aí no se inscrever para receber sempre notificações sobre os meus vídeos, e tem um sininho também aí no canto, clica também no sininho, arrasta o dedo aí para poder receber notificações sempre que eu colocar um vídeo novo e diferente. É isso aí, um abraço e fiquem com Deus. Estou aqui nas imediações do meu trabalho, mais uma vez aqui atrás de um pé de limão maravilhoso. Já foi colhido limão 3 vezes esse ano, nós estamos aí no mês de abril. Vocês conseguem ver a quantidade de produção de frutíferas que tem nesse aspecto, nesse local. Tem um vídeo também sobre esse pé de limão, vocês podem acompanhar aí no vídeo aí, na descrição do canal. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.